Boa noite a todos. Estamos aqui dando início a esse evento pelo CEDUP, Dr. Jorge Lacerda, em comemoração ao dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. E para esse evento hoje, que é uma gravação que está sendo feita antecipadamente, infelizmente não poderemos ter perguntas ao vivo, trouxemos o diretor da escola, Geraldo Anderson, também trouxemos o nosso coordenador, Luiz Cielo, e a nossa palestrante, que vai nos explicar sobre essa questão da consciência negra no Brasil, né, uma questão muito atual, a professora Wanda de Oliveira Gomes Pinedo. Ela é professora aposentada, mas ainda também trabalha como professora ACT na educação quilombola, e ela também milita no movimento negro unificado. E nosso tema, que ela vai então explanar a todos nós, será o 20 de novembro e a luta do povo negro na atual conjuntura. Passo agora a palavra à professora Wanda. Olá, minha saudação a todos e todas. Já fui apresentada então, sou Wanda Pinedo, estou aqui para trazer um pouco da reflexão sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, o dia 20 de novembro, e essa conjuntura que nós estamos vivendo atualmente, qual é a implicação que tem na vida do povo negro essa data, essa referência e esse movimento. Inicialmente, cabe dizer também que o 20 de novembro é uma data que foi construída na luta dos movimentos negros, né, que é o 20 de novembro, e essa data ela se torna uma data nacional e política e de referência para ser uma data de contraposição ao 13 de maio. O 13 de maio, todos sabemos que na historiografia oficial do Brasil, o 13 de maio é tido como dia da liberdade, como dia da libertação dos negros, como dia da libertação dos escravos, como um conjunto de estereótipos construído historicamente e que o 20 de novembro vem para dar esse outro significado. Por que a data do 20 de novembro ela se torna uma data importante? Primeiro, porque o 13 de maio não libertou ninguém, né? O 13 de maio, bem sabemos, no processo histórico, que ele só foi o aprofundamento de tratados econômicos do Brasil, né, com a Inglaterra, né, com os restantes de países da Europa, para finalizar o modelo escravista e estabelecer um novo modelo de produção no Brasil. E por que essa data se tornou uma data de pouca importância para o povo negro? Porque ninguém consegue ser livre sem terra, sem espaço, sem família, sem moradia, sem trabalho, sem dignidade, sem um conjunto de situação que a população negra ficou naquele período de 1888. Então, embora ele seja uma data que, referenciada na historiografia oficial como um marco, o marco para nós passa a ser o 20 de novembro. Por que o 20 de novembro é um marco para a negritude no Brasil e nas Américas? Porque o 20 de novembro é uma data em que foi desmontado um dos maiores quilombos da América do Sul. Tá? Que foi o Quilombo de Palmares. O Quilombo de Palmares viveu por quase 100 anos. Ele tinha em torno uma população de uma cidade maior que Paulo Lopes. O Quilombo de Palmares conseguiu aglutinar em torno mais de 10 mil pessoas. Portanto, era um povoado já, como dizia naquele período. E o Quilombo do Palmares tinha um ideário de construção e de desenvolvimento com base nas práticas
de origem africana, com base no desenvolvimento, na forma de produção, de produtividade, de acolhimento, de respeito, com base nas vivências da africanidade. É assim que se construíram muitos dos quilombos no Brasil, e o quilombo de Palmares não foi diferente. E esse quilombo, que passa a ter um conjunto muito grande de população negra, mas não apenas a população negra, ele acolhe também indígenas, ele acolhe brancos que eram combatidos naquela época que eram combatidos, que viviam sem dignidade no período imperial. Eles também vão encontrar no quilombo, nos quilombos do Brasil inteiro, a forma de acolhimento, a forma de terem um pouco mais de dignidade, de produzirem e de fazerem a sua própria condição de dignidade. É nos quilombos que o povo negro começa a reconstruir a sua dignidade, a produzir para si próprio, a plantar e a vender, porque o quilombo mantinha as cidades do entorno do povoado de Palmares, que depois se torna a cidade de Alagoas, o estado de Alagoas, né? Era ainda parte de Pernambuco, e depois se torna o estado de Alagoas, a região de Palmares. E o quilombo provinha e fazia trocas e vendas de produtos para todos os povoados da redondeza. Então, o quilombo não só provinha a dignidade do povo que morava no quilombo, mas ele também provinha de produtos, de artesanato, de tantas outras questões para os povoados. O que isso ocasionou? Por que isso causou tanta ira ao governo imperial? Porque era um modelo de vivência democrática e com respeito à pluralidade, vivendo num período em que o governo era um período de governo imperial. Então, era uma afronta, os quilombos sempre foram tidos como uma afronta ao poder local. Sempre foram tidos como aqueles que querem se sobrepor ao governo que está. E, na verdade, não era. Na verdade, era a busca de uma construção, de uma sociedade onde se pudesse viver com dignidade. Era isso que os quilombos buscavam. Afinal de contas, o povo negro não pediu para ser trazido de África para o Brasil. Nós não pedimos para sermos sequestrados do continente africano para o Brasil. E aqui serem usadas nossas tecnologias, os nossos conhecimentos, a nossa cultura, as nossas sementes, a nossa força de trabalho que foi usada aqui. Então, era digno que esse povo não quisesse viver eternamente sobre a égide de uma escravidão perversa, que só pensava, que só tinha um objetivo próprio de crescimento, de enriquecimento individual do período do Império. Então, é esse movimento de dignidade, de produção, de respeito à diversidade e à pluralidade, que faz com que os quilombos seja a marca da busca de dignidade e de liberdade do povo negro. É no modelo de quilombo, de vivência quilombola, que a gente se espelha para ter dignidade, porque é esse modelo que respeita a diversidade, a pluralidade, a força de trabalho diversa, né? É esse modelo que vai fortalecer. E esse modelo foi o modelo combatido. Então, por isso, o quilombo de Palmares foi um quilombo que foi atacado várias vezes, tiveram várias investidas dos exércitos português e holandês para atacar a região norte de Pernambuco, hoje Alagoas, mas para atacar e destruir o quilombo do Palmares, como foram atacados tantos outros quilombos do Brasil afora, que nós tivemos quilombos no Brasil afora. Então, era impossível que uma nação, no período imperial, que tinha mais população negra do que mesmo a população branca, era impossível que não tivessem revoltas, que não tivessem rebeliões, que não tivessem resistências negra e resistência indígena.
Então, a marca do Quilombo é essa marca da resistência. A marca da resistência, mas com um propósito, com um modelo de sociedade instituído para ser seguido, para ser almejado como a verdadeira democracia. E no 20 de novembro de 1695, o Quilombo é atacado por exércitos, por vários exércitos espanhóis, holandeses, portugueses, e é destruído, e o seu líder maior, que é Zumbi dos Palmares, foi capturado e assassinado, né? Como um exemplo que não deveria ser seguido. Por isso o Quilombo tem essa referência, porque se é um exemplo que não deveria ser seguido, que dava dignidade, que tinha produtividade, que tinha dignidade, é esse exemplo que nós queremos seguir. E não o exemplo do 13 de maio, onde chegou um processo por conta de tratados da cúpula do Império e da coroa portuguesa naquele período. Então, a data do 20 de novembro passa a ser essa data de referência. Ela não passa a ser essa data de referência naquele momento. Ela passa a ser essa data de referência depois de muitos anos, porque, como bem sabemos, a população negra foi proibida de acessar os bancos escolares, as escolas, sejam elas as particulares, as públicas ou as escolas de fazenda, como tinha muito naquele período, as escolas de fazenda, a população negra estava proibida. Tiveram legislações que proibiram não só a população negra de ter acesso à terra, mas que também proibiram de ter acesso ao processo educacional. Então, por certo, nós levamos muito tempo para reencontrar os resgates históricos de uma história que ficou para muito tempo atrás. Né? Os registros, e aí vem os registros das igrejas, os registros que estão lavrados, o que fica de registro, para resgatar essas histórias através dos estudos antropológicos. Então, é a partir de 1980 que o dia 20 de novembro passa a ser uma data de referência para a população negra no Brasil. É resgatado o processo histórico de resistência do povo negro no Brasil, onde vem a data do 20 de novembro e do assassinato de Zumbi dos Palmares, e essa data, então, ela passa a ser, por luta do movimento negro, na verdade, foi o poeta Oliveira da Silveira, gaúcho, né, Oliveira da Silveira, do Rio Grande do Sul, da região de Porto Alegre, que traz a data do 20 de novembro para o movimento negro unificado, para que ela fosse uma data a ser saudada, a ser referenciada e a ser trabalhada. Ela passa a ser uma data dos movimentos negros, a partir da década de 80, mas só em 2003 é que ela passa a ser uma data referenciada e legitimada como data nacional, como Dia Nacional da Consciência Negra, quando foi aprovada a Lei 10.639, a Lei de História da África, dos africanos, dos seus heróis e da contribuição negra para o Brasil. É nesse período que o Dia Nacional da Consciência Negra passa a ser uma data nacional legitimada oficialmente, né, com a Lei 10.639, que trouxe aí, que todos nós sabemos, é uma lei que institui a história da África em todos os espaços educacionais, e quando a gente diz institui a história da África, dos africanos e da contribuição negra no Brasil, a gente não está dizendo que essa data é uma data para ser trabalhada e referenciada apenas no 20 de novembro. A gente está dizendo que essa data precisa ser trabalhada e estudada durante o período inteiro, durante toda a referência. Por quê? Porque a nossa referência educacional do Brasil, ainda que sejamos um país com 54% de população negra, ainda é um país que tem como referência do seu processo educacional o eurocentrismo, os estudos com base no pensamento europeu de educação, com base nas técnicas e nos processos educacionais pautados para a Europa, que não se somam ao modelo brasileiro
que é um país de origem indígena, que são os povos originários, e depois ele passa a ter um grande contingente de população negra que, embora tenha sido dizimada, assassinada, violentadas em muitos quilombos pelo Brasil afora, ainda essa população ela continua sendo majoritária na população brasileira. Então, o modelo educacional brasileiro não reflete na característica do seu povo. Então, não é mais possível. E, lamentavelmente, se tem que ter uma legislação para dizer a um país que ele precisa respeitar o seu povo, e parte do seu povo é da população negra, e que ele precisa trabalhar também com o seu processo histórico, o seu processo de contribuição, seus países de origem, quais são as suas contribuições que têm dado para a formação brasileira, tanto quanto outras contribuições do marco eurocêntrico e de outras origens que nós temos no nosso processo educacional. Então, por isso, o 20 de novembro passa, em 2003, a ser uma data a ser referenciada como a data máxima de luta, de resistência do povo negro, porque é nela que nós nos espelhamos como elemento fundamental de resistência, de projeto de resistência, que precisam ser trabalhados e que precisam ser referenciados. Não é mais possível nós vermos na historiografia oficial que os negros são descendentes de escravos. A população negra não descende de escravo, porque escravo não é uma condição de vida. Escravidão é um processo de dominação. E ninguém pode ser descendente de um processo de dominação. E é preciso que a historiografia oficial releia, faça uma releitura do seu processo de ensinamento, dos seus processos pedagógicos, de como que as diferentes contribuições do nosso país podem servir para nos trazer exemplos, para nos trazer ensinamentos, para nos trazerem experiências, tanto dos povos negros, quanto dos povos indígenas, e quanto de outras populações oprimidas socialmente, que podem estar contribuindo com o nosso processo educacional. Porque nenhum modelo é igual, mas nenhum modelo pode ser considerado exclusivo, que é isso que nós colocamos. Então, falar do 20 de novembro como uma data de referência é para ressaltar. Às vezes as pessoas dizem, mas quilombo não existe. Enganam-se. Existem ainda cerca de mais de 2.000 quilombos no Brasil. Ainda há quilombos e ainda há territórios quilombola sendo reivindicado no território nacional. Então, não é algo que passou e que não existe mais. Os quilombos são uma realidade, ainda que muitas delas silenciadas, mas que convivem e vivem no nosso cotidiano e no nosso território nacional. Então, em Santa Catarina mesmo, tem em torno de quase 200 quilombos. Então, não dá para passar o estado de Santa Catarina como o estado mais branco, mas um estado que também escravizou, um estado que também a população negra teve que buscar refúgios para sair da escravidão, um estado que também não respeita essa etnicidade, né, essas representações étnicas indígenas e quilombolas. Então, é preciso que a gente olhe para a historiografia ainda na atualidade e veja que falta ainda muitas coisas e que o nosso racismo é muito cruel e muito perverso, porque sempre passou-se no Brasil que o Brasil vivia uma democracia racial, que o Brasil vivia um elemento de democracia racial. Constituir a democracia no solo brasileiro tem sido um grande desafio. Haja visto que nós tivemos um período de ditadura, de Estado, de fechamento de todas as relações políticas em solo brasileiro, que durou por quase 30 anos. E nós só temos 50 anos passados do processo antidemocrático vivido em nosso país. Então, não é de se esperar que a democracia para a população negra também demore a chegar. Porque democracia subentende-se respeito, democracia subentende-se
participação igual no mercado de trabalho, na economia, na educação, nos processos de participação nos grupos e nos cargos públicos e cargos privados. Democracia subentende-se que as pessoas vão ter acessos iguais, vão ter possibilidades de acessos iguais ao mundo do trabalho, à economia e à educação. Mas nós não temos essa possibilidade de acesso de mundos iguais. A população negra, como eu disse anteriormente, ela demorou muito tempo a ter a possibilidade de acessar aos bancos escolares, de acessar as universidades. Então, é algo de forma digna e de forma quantitativa, tal qual somos um percentual na nação brasileira, bem recentemente, até 2012, quando saiu a lei de cotas para as universidades públicas, e ainda com muitas dificuldades nas universidades privadas, a população negra nas universidades era de 0,1%. Se nós somos 54% da população brasileira, por que nós éramos apenas 1% dos acessos às universidades públicas? Isso há que se perguntar. Então, isso é, de fato, um processo democrático? Não, bastante difícil de entender isso como processo democrático quando uma parcela da população fica acéfala e distanciada e até mesmo proibida de acessar postos que a maioria da população tinha direito de acesso. Então, quando a gente costuma falar de políticas de ações afirmativas como uma condição de equiparação daquilo que a população não foi beneficiada, muitos entendem como um processo de exclusividade, que não é tão assim, que não precisamos de nada disso, porque a gente precisa. Então, por que depois das ações afirmativas, o número de estudantes negros nas universidades aumentaram? Porque houveram outros critérios de possibilidades. Nós não podemos tratar como igual num critério de desigualdades. A população negra e indígena vive um critério de desigualdade. Então, ela não pode ser tratada com os mesmos critérios que são tratadas aquela que é a minoria da população, mas que é a maioria da população que detém o poder econômico, social e político desse país. Então, você não pode ter os mesmos critérios. Então, a política de ações afirmativas, ela vem para equiparar essa mazela deixada com aquela falsa abolição que foi feita em 1888. Nós estamos falando de 133 anos de atraso para a população negra. 133 anos que a população negra reivindica acessos de igualdade. A gente não reivindica ser igual a ninguém, porque nenhuma sociedade é igual. Nenhuma sociedade vive princípios de igualdade. Nós queremos igualdades de direitos. Somos como somos, queremos ser respeitados por aquilo que somos, queremos ser respeitados pela nossa cosmovisão e pelo nosso modo de ser e de estar no mundo. E que isso é dado a todos os povos. E a população negra sempre foi privada, ou suas características, ou seus gostos, ou sua cultura, sempre foram motivo de chacota, de deboche, ou então o inverso, de uso financeiro daquilo que é nosso e daquilo que provém financeiramente o Estado, a nação, os municípios. Aí há um interesse. Aí a cultura negra ela serve muito bem, né, para se utilizarem dos nossos elementos culturais, seja desde a nossa roupa, a nossa cultura musical, a nossa cultura alimentar, toda ela serve muito bem para enriquecimento de alguns. Mas se é para nós termos a nossa própria identidade,
ela é uma identidade que passa o tempo todo sendo combatida, sendo achincalhada, sendo desprovida de qualidade, sendo desprovida de contribuição política e social para a nação brasileira. Então, quando a gente fala de um 20 de novembro que precisa ser trabalhado cotidianamente nas nossas escolas, nós estamos falando para que esse processo histórico não seja apenas um processo histórico do 20 de novembro. É preciso que a gente avance numa atualidade que se modifica o tempo todo, é preciso que a gente compreenda que esses modelos de educação precisam ser ampliados, né? E que eles precisam ter novos elementos, ter novos paradigmas. Hoje nós temos inúmeros escritores de origem africana, de origem brasileira, né, de origem haitiana, e que traçam um processo histórico que viveram a população negra na África e na diáspora africana e que precisa ser retratado num país que tem 54% da população negra. Nós não podemos sobreviver apenas com os relatos do dominador. É preciso que os relatos e as experiências do dominado venham à tona. Esse é a nossa briga. Essa é a nossa disputa de uma sociedade que se quer hegemônica. Nós não temos uma sociedade brasileira hegemônica, nem do ponto de vista cultural, nem do ponto de vista religioso, nem do ponto de vista política. Nós não temos uma sociedade hegemônica, ela não vai ser uma sociedade hegemônica. As pessoas precisam aprender a respeitar e que o 20 de novembro sirva para ser essa data de respeito às diversidades. Nós vivemos numa sociedade que é plural. Nós vivemos numa pluralidade de ideias, de representações culturais, de representações políticas, de opções religiosas diversas. Quer dizer, há muito tempo se dizia que o Brasil era um país, mas nunca foi, era um país que vivia em harmonia com as suas diferentes religiosidades. Isso não é verdade. Não há uma harmonia com as religiosidades presentes no solo brasileiro. Há ataque sistemático aos povos de matriz africana, do qual eu também faço parte. Há um ataque sistemático às pessoas, às casas, à forma de culturalidade. Então, isso não é viver em harmonia. Em harmonia é você respeitar. Em harmonia é você permitir que o outro seja o que ele é. Não me diz respeito à opção religiosa, de gênero, de outras pessoas, diz respeito à minha. Então, é isso que a educação precisa trabalhar. A pluralidade de ideias, ela se faz presente. Ela se faz presente o tempo todo, na escola, não é só no parlamento. Não é só o parlamento que trabalha com pluralidade de ideias. A escola trabalha com pluralidade de ideias. As nossas comunidades são diversas. As nossas comunidades, os nossos estudantes, eles têm origens diversas. E a escola precisa saber lidar, saber aglutinar e saber sobreviver e aprender com essa diversidade. Aprender com a diversidade que está presente no espaço educacional. Esse ainda é um grande desafio. O aprendizado que cada cultura possa prover os nossos espaços. Eu costumo dizer que uma das religiões mais atacadas no Brasil é as religiões, os cultos indígenas e os cultos de matriz africana. Você não vê ninguém de cultos indígenas ou de matriz africana falando de quem quer que seja na televisão, na rua, em qualquer lugar. Você não vai ver, porque esse não é um modelo pautado que nós nos pautamos para agradar, para abençoar e para agradar os nossos orixás e os nossos ancestrais. O nosso modelo é o modelo do amor, não é o modelo do ódio. É o modelo do acolhimento, não é o modelo do escorraçamento. Então, esses aprendizados precisam se fazer presente, porque não há uma unicidade de pensamento religioso. E como não há uma unicidade de pensamento político. Então, é preciso que a escola consiga fazer esse diálogo
trazendo como elemento pedagógico, não como elemento de disputa, como querem colocar que a escola está fazendo. A escola nunca fez isso, na verdade. Eu fui educadora por 35 anos. Eu me aposentei tem só 2 anos. Eu fui educadora por 35 anos. A escola nunca fez um processo de doutrinação, muito antes, pelo contrário. As outras é que faziam um processo de doutrinação. Por que pode ler Bíblia dentro da escola? Porque isso é doutrinação. Por que a escola pode ter um crucifixo? Isso é doutrinação. Por que as câmeras têm um crucifixo atrás da mesa do presidente? Isso é doutrinação de uma vertente religiosa. Ou a gente não quer enxergar, ou a gente quer emburrecer. E eu entendo que a gente não pode emburrecer. Eu entendo que o processo educacional é para fazer com que as pessoas avancem, para fazer com que as pessoas façam reflexões do mundo que as rodeia. É para fazer com que as pessoas observam a culturalidade que está ao seu entorno, ao seu redor. Cultura, não há uma cultura melhor ou uma cultura pior. Existem culturas diferentes, como existem juventudes, como existem mulheres. Existem culturas diferentes e que cada uma tem a partir da sua vertente histórica. Ou então as pessoas estão se esquecendo de entender que o mundo é composto de vários continentes e que esses vários continentes têm as suas históricas e as suas origens culturais. Ou a gente está negando as origens culturais de cada continente. Isso não é possível. A escola tem um papel fundamental de trazer à tona. Por isso a gente defende, não dá só para estudar a Europa. Não dá para estudar Egito como se Egito não fosse parte, não fosse do continente africano. Não dá só para eu ler e estudar as revoluções da Alemanha, da Grécia e da Grécia Antiga, de elementos da culturalidade branca. É preciso que a gente entenda as contribuições dos povos indígenas no mundo inteiro. E no Brasil também. É preciso que a gente estude o continente africano como o continente, como a pátria-mãe do mundo. Bom, não quer estudar como a pátria-mãe? Não precisa. O processo histórico vai dizer isso, mas é preciso resgatar o processo histórico que está lá. É preciso resgatar o roubo que foi feito no continente africano de sabedorias, de legados, de matemáticas, de físicas, que foram roubados do continente africano e levados para o resto do mundo e traduzidos como cultura própria dos países europeus. Então, traduzir na escola o conhecimento é para que você possa levar e para que você possa trabalhar com a diversidade que está colocada no mundo. O mundo, ele é plural e ele tem uma quantidade enorme de contribuições que nós podemos utilizar. E o papel da escola é fazer com que essas contribuições cheguem na visão dos nossos alunos. Cercear essas contribuições é fortalecer uma ideia de hegemonia que não existe numa sociedade. E aí as pessoas saem pensando que existe um único pensamento, existe uma única religiosidade, e lá fora reproduzem isso. Quando as pessoas, e aqui até vi uma pergunta, quando se fala de o que reproduz o racismo é a falta de conhecimento. O que reproduz a repressão e a violência racial, porque nós vivemos numa sociedade em que nós não temos preconceito. Preconceito é uma ideia pré-concebida de alguém, de algo, de alguma coisa. Mas o que a sociedade brasileira faz com a população negra e com a população negra não é preconceito. Porque o preconceito não te impede, o preconceito não te aponta o dedo, nem te joga pedrada. Porque é uma ideia pré-concebida de algo. Isso é o preconceito. Racismo é algo muito mais forte. É algo que impede as pessoas de chegar a algum lugar pela sua condição racial. É algo que te diminui pelas suas características históricas e cultural. Isso não é preconceito, isso é violência racial. É isso que nós sofremos, a população negra e indígena desse país. E a escola tem papel em trazer essas contribuições para desfazer essas ideias de
de pensamento menor, de que a população negra ela é menor, ela tem um pensamento, ela não é tão inteligente quanto, ela não tem tanta sabedoria quanto, sabe? A escola tem esse papel de trazer as informações dos diferentes povos que constituem o mundo. Esse é o papel da escola, esse é o papel da academia. Por quê? Porque lá na academia ainda é mais grave. Porque a academia, você está se formando um profissional para atuar em diversas áreas. E se você não tiver conhecimento da pluralidade, por exemplo, o médico, como é que o médico vai me atender quando eu chegar para ele, um psicólogo, e dizer para ele que o meu problema que eu estou sofrendo é fruto das violências raciais que eu tenho vivido? O médico vai olhar para mim e vai dizer que eu estou inventando algo? Ele está na minha pele? Ele viveu o que eu vivi? Não, ele não viveu o que eu vivi. Mas ele precisa estar preparado para me atender diante daquilo que eu tenho. Como é que o médico vai identificar que eu tenho anemia falciforme, que é uma característica da população negra? Ele precisa estar preparado para me atender. Como ele precisa estar preparado para atender os indígenas, os haitianos, e tantas outras, os palestinos, e tantas outras descendências que o nosso país acolhe. Mas não pode acolher territorialmente apenas, ele precisa acolher estruturalmente, na estrutura brasileira, de acolhimento, de atendimento, para que, de fato, a gente consiga entender a pluralidade em que vivemos. Porque viver em democracia é isso, é você ter atendimento quanto outros têm. É preciso que eu chegue no posto de saúde e não fique lá sentada esperando até que alguém se dê conta que eu estou lá. É preciso que as pessoas enxerguem as mulheres negras nas salas de obstetrícia, que as mulheres negras, elas sentem dor, que elas têm dor como qualquer outras mulheres. E a obstetrícia trata as mulheres negras e, às vezes, as deixa esperando na mesa de parto porque elas sentem menos dor do que... Da onde que tiraram isso? E isso está nas pesquisas, não sou eu, Wanda, professora de educação física durante 35 anos, que estou dizendo. Isso está nos bancos, nos projetos de pesquisa das universidades, que o número de mulheres negras que sofrem violência racial nas salas de obstetrícia é enorme. Então, é preciso que a gente saia um pouco desse casulo e de querer colocar que não há um processo de racismo nacional, quando há. Os dados estão aí. Os dados de desemprego da população negra não sou eu que digo, está em todos os dados de pesquisa, no INEP, na Fundação Getúlio Vargas, em todos os dados de pesquisa, não há como esconder. Os nossos dados de desemprego da população negra, eles são dados internacionais. Não há como esconder. Que a população negra tem menos condições de acessar ao emprego. Quando acessa, ela acessa com um salário menor do que a população branca. Isso está nos dados. Busquem na internet, busquem os dados lá do desemprego da população negra e do atendimento, das mortes por Covid, da falta de atendimento nos postos médicos, da esterilização de mulheres negras como uma forma de gerar menos crianças pretas. Tudo isso estão nos dados, hoje não tem mais como esconder. Hoje a gente não precisa inventar dado, nós nem precisamos nos basear por dados, porque nós sabemos que nós somos a parte majoritária dos dados que estão nos presídios, dos péssimos atendimentos na saúde, da falta de escolaridade, do analfabetismo. Nós sabemos que nós estamos nesse dado. E é preciso que a sociedade se modifique para que esses dados não continuem sendo dados alarmantes como estão aí colocados. Não basta só a gente olhar para os dados e dizer o quão grave que ele é. Basta a gente olhar para os dados e dizer, é preciso a gente mudar essa realidade. E mudar a realidade significa mudar as posturas. E eu sei que nós, educadores, podemos mudar as posturas. Há uma resistência muito grande do novo para os educadores. O novo nos coloca em outras perspectivas. A gente não pode ter sempre medo do novo. O novo, e agora vão ter que estudar 10.639. Nós vamos ter... Você não estuda a história da Palestina que está lá, não sei, você nunca foi na Palestina, você nunca foi na Grécia, e você estuda a história da Grécia e acha que é o boom da história do mundo.
E por que você se coloca numa posição, isso é o racismo, numa posição de que você não quer estudar e nem perpassar a história africana no contexto da educação formal. E tem N maneira da gente estudar. A educação aqui do Estado já teve núcleo, já teve biblioteca, já teve material, já teve caderno, já teve material, está até botando material fora, né? Então, já teve caderno que trata da questão da negritude, né? A África está em nós, se não me engano, um conjunto que vinha 5 cadernos. Aí as pessoas ficam sempre dizendo que não tem elementos, que não tem conhecimento. Gente, ser educador é querer trazer a cada dia algo novo para os nossos estudantes. Isso é ser educador. Ser educador não é se acomodar naquilo que eu me formei lá há décadas atrás e achar que aquilo ainda vai servir para eu modificar o pensamento dos meus estudantes em plena era digital, da tecnologia. Eu vou achar que aquilo que eu aprendi lá atrás vai servir? Não. Eu preciso me modificar, eu preciso me atualizar. Eu prefiro ter novas referências de modelo de educação que me permita trabalhar. Então, o 20 de novembro vem com todos esses elementos. Ele vem com esse conjunto de reflexão para que a escola possa desafiar, num ano que ela talvez não saiba, não tinha preparação, ela trabalha em novembro. Mas vamos pensar em começar a trabalhar o 20 de novembro no primeiro planejamento do ano. Como é que a gente vai trabalhar a história brasileira? Como é que a gente vai trabalhar a história dos continentes, trazendo as contribuições negras de diversos países? Né? Quer dizer, como é que a gente pode trabalhar a questão das linguagens, a questão das artes, a questão da geografia? O continente africano não era partilhado daquele jeito, como o Brasil também não era. Então, é preciso que a gente utilize os processos históricos como forma pedagógica. E por isso ele precisa ser tratado no início do ano. Não é só para ser um boom de feira, de exposição, no mês de novembro. É um equívoco fazer isso. Você está privando os seus estudantes de trazer um conjunto de contribuição. Quem são os inventores, os pensadores que podem estar contribuindo com a nossa pedagogia? Quem são os nossos filósofos negros que estão dentro das áreas das ciências humanas e pode contribuir com um pensamento da pluralidade, da diversidade? E quem são os físicos, químicos, que tem filmes, tem um conjunto de apanhado que nós devemos tratar e trabalhar o 20, a história negra, a história da negritude, as contribuições dos povos, para além dos povos do eurocentrismo, nós podemos trabalhar desde o contexto do primeiro planejamento, quando a gente inicia o ano. E assim a gente vai estar provendo os nossos estudantes de todos os elementos que se fazem necessário a cada semestre para que eles absorvam esses conhecimentos. Porque quanto mais conhecimento eu passar do ponto de vista da negritude, mais eles vão absorver e menor vai ser as interpretações adversas para fora da escola e para o conjunto da sociedade. Então, com isso, eu deixo aqui o espaço aberto para os questionamentos e para que sirva para estudantes, para professores, né, para a equipe pedagógica, de que a gente precisa avançar, nós somos educadores, para trazer perspectivas, novas perspectivas para os nossos estudantes. Quando eles chegam até nós, eles chegam com sabedoria, eles chegam com alguns conhecimentos que nós precisamos aprimorar e transformar esse conhecimento em conhecimentos que possam verdadeiramente contribuir para uma sociedade mais justa, mais igualitária, que respeite as diversidades e a pluralidade do qual nós vivemos. É isso. Queremos agradecer à professora Wanda pela essa reflexão magnífica que ela nos trouxe. E agora quero passar a palavra ao diretor Geraldo para que ele possa fazer suas considerações. Então, professora Vânia. Desculpa, professora Wanda. Professora, a senhora trouxe bastante elementos assim que fez a gente refletir. Inclusive eu, que sou professor, trabalho com o 5º ano,
Nós viemos, durante o ano, trabalhando a questão da importância que os negros tiveram na economia do Brasil, a importância que os negros tiveram no crescimento desse país e, principalmente, a importância na cultural que os negros tiveram, né? E, em alguns momentos, sai a questão das cotas raciais. Isso é um ponto que traz algumas discordâncias nas ideias, né? De algumas pessoas, que eu sempre digo para os meus alunos que a cota é um mal necessário nesse momento, até mesmo em função de toda uma história, né, de exploração, de negação de que os negros tiveram no nosso país ao longo desse período. E eu queria que a senhora pontuasse um pouquinho, eu sei que a senhora falou, mas eu queria que a senhora pontuasse um pouquinho de qual a importância das cotas em relação a uma justiça social que vem resgatando essa grande injustiça que os negros tiveram na nossa história. E se afirmar que é um mal necessário é uma afirmação correta? A palavra é sua, professora. Então, nós dizemos que a cota, não que ela seja um mal necessário, que a cota é um processo transitório. Por que a gente trata como processo transitório? Porque nós não entendemos que a política de cotas raciais, que é a possibilidade de maior acesso de jovens, de estudantes negros e negras às universidades. Essa é o que preconiza a política de cotas raciais nas nossas universidades públicas. Por que é feito isso? Como eu disse lá na minha fala anteriormente, antes de 2012, quando foi criada a lei de cotas, antes de 2012, nós tínhamos 0,1% de população negra nas universidades. Por que é que ninguém nunca se incomodou em ser 99% nas universidades? Porque é um privilégio branco que está colocado. Então, enquanto o privilégio branco estava preponderando, não tinha problema que nós sejamos 54%, mas que apenas 0,1% tinha acesso à universidade. E não me venham me dizer que é falta de conhecimento, porque não é. Né? Porque está provado em todas as universidades brasileiras que todas estabeleceram um processo de cotas, nenhuma delas coloca o processo de cotas como um processo que os alunos não se esforçaram, que os alunos entraram e tiveram grande número de desistência. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A política de cotas é uma política de possibilidades. Você não pode, como eu disse, você não pode tratar como igual os desiguais. Então, a gente não é que nós não temos conhecimentos, nós não temos possibilidade de acessar a universidade da mesma forma que o conjunto da população, na maioria de classe média, acessa os bancos da universidade privada. Eu também pergunto por que é que a classe média estuda desde os primeiros passos na iniciativa privada e por que é que, quando ela vai para o ensino superior, ela vem disputar o espaço da educação da maioria da população, que é a educação pública. Porque se assim não fosse, nós teríamos muito mais vagas, porque nós, historicamente, começamos a nossa vida educacional na escola pública. E nós deveríamos seguir na escola pública. A burguesia é que disputa o espaço da escola pública conosco. Não somos nós que disputamos com eles. Eles ocupam o espaço porque eles, historicamente, iniciam e terminam o seu ciclo de educação básica na iniciativa privada. Por que no ensino superior eles vão disputar as vagas da universidade conosco? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. A gente não tem que perguntar por que nós acessamos. Estar na universidade pública deveria ser normal para nós, porque os critérios que são lá criados
é porque tem uma maioria da classe média alta que quer disputar esse espaço da universidade pública. Eles deveriam continuar na universidade privada. É onde eles começam, é onde eles terminam. Então, é buscar entender a realidade da lógica, a lógica da realidade brasileira. Nós fizemos uma lógica inversa. Quer dizer que nós que estudamos a vida inteira na escola pública, quando a gente vai para a universidade, ou a gente disputa com a maioria da classe média que estudou historicamente nas escolas privadas, a gente vai disputar com eles. Isso é oportunidade? Isso é legítimo? Isso é igual? Isso é desigual? Desigual. Se a maioria da burguesia se mantivesse lá nas suas faculdades privadas, que eles criaram para eles as escolas públicas também, nós também não teríamos tantas pessoas acessando a universidade privada, a universidade pública, e talvez a gente nem precisasse fazer concurso. Tá certo? Mas, como é o inverso, nós não estamos disputando as vagas da burguesia, não. Ela deveria estar estudando de onde ela começou o ciclo. Nós estamos disputando as vagas que nos são de direito e que, historicamente, nós fomos alijados dela. É isso que nós fazemos quando nós acessamos a política de cotas. Usamos as vagas que são nossas de direito, e não o contrário. Então, não é um mal necessário. Ela é uma política transitória até que nós possamos acessar a universidade sem que a gente tenha todos esses atravessamentos na nossa caminhada, enquanto classe menos favorecida, enquanto aqueles que estudam na escola pública a vida inteira e que queremos, por certo, continuar fazendo a nossa formação nos bancos das universidades públicas. É isso. Minha última pergunta, então, só esclarecendo que quando eu falo que é um mal necessário, eu quis dizer no sentido de que não precisaria haver isso para que todos acessassem aos seus direitos, né? Por isso que eu digo que, infelizmente, nós vivemos num país que ainda necessita ter cotas, e isso não precisaria acontecer. A última pergunta. Por que algumas pessoas que sofrem preconceitos raciais silenciam-se ao invés de denunciar? Existe alguma pesquisa relacionada ao índice de pessoas que são vítimas de preconceitos e que silenciam-se com medo de alguma coisa? Ou não, porque se elas silenciam, não conta como dados, né? E o racismo é uma ação muito perversa para quem sofre. Porque a pessoa que sofre racismo, ela não espera que vai sofrer racismo no trabalho ou em qualquer outro setor da sociedade. Ela não espera que ela vá sofrer aquilo. O racismo é uma situação muito perversa. Então, faz com que, na maioria das vezes, a pessoa silencia. Por quê? Primeiro, porque ela tem que levar prova, ela tem um conjunto de situações que ela tem que apresentar para que o crime de racismo seja tipificado, ou seja, que ele seja anotado como um crime de racismo, que ele seja entrado em situação processual como crime de racismo. E aí, é fato que as pessoas, na maioria das vezes, elas silenciam. Por quê? Nós vivemos numa sociedade que é racista. Então, se até para a pessoa ir fazer o boletim de ocorrência, quando ela vai fazer o boletim de ocorrência, ela fica sendo pressionada pelos agentes que deveriam estar lá apenas para anotar o que eu vou levar. Eles querem fazer uma política de convencimento de me demover daquela denúncia que eu fui apresentar. Então, como é que as pessoas vão se sentir à vontade para denunciar o racismo do qual ela sofre, se nem no equipamento que deveria acolher aquilo que ela está levando, ela consegue ser ouvida? Então, é natural que muitas das pessoas, e até as pessoas mais desinformadas, não queiram passar por um novo constrangimento. Ela já foi discriminada, é como a mulher que sofre violência. Ela já sofreu violência. Ela vai chegar na frente de uma pessoa que vai fazer juízo de valor da violência que ela sofreu. Ela está sofrendo violência pela segunda vez.
A mesma coisa o racismo. A pessoa sofreu racismo. Ela vai na frente do agente da polícia. Não, mas a senhora tem certeza que foi assim? A senhora tem certeza que foi isso que ele quis dizer? Ela está sofrendo racismo institucional pela segunda vez. Não cabe ao agente policial questionar aquilo que eu estou levando. Porque eu assino ser real aquilo que eu disse. Não é ele que vai fazer juízo de valor da minha denúncia. A minha denúncia compete a mim. A ele compete anotar. Esse é o papel dele. É anotar a minha denúncia e encaminhar. Ele não tem que fazer juízo de valor. Então, o fato de fazer juízo de valor de uma denúncia, seja ela de racismo ou de violência, ela coloca a pessoa sofrendo pela segunda vez. E é isso que faz com que muitas pessoas desistam de denunciar o crime do racismo. E aí, o racista continua impune, continua muito obrigado, praticando o seu racismo contra outras pessoas. Ok. Antes de passar a palavra para o Luiz, eu quero agradecer, né, a senhora, os esclarecimentos, agradecer esse momento que a senhora dedicou aqui à nossa escola, né, o SEDUP, e com certeza isso vai brilhantar o nosso evento do dia 20, né, onde nós vamos ter aí em torno de 120 alunos, mais ou menos, acessados, assistindo essa magnífica palestra e essa troca de ideias esclarecedora. Eu acho que isso que marcou a nossa data de hoje, né? Muitas informações que a senhora traz, nem eu, enquanto educador, tinha essa consciência, né, de alguns elementos que, ao longo do tempo, foram mudando, né, determinados conceitos, foram ressignificando determinados valores, que hoje a gente ainda é preso a conceitos antigos que fazem com que a gente pense de forma ainda, né, de forma ainda muito tradicional. E esse ressignificar dessas suas ideias que foram trazidas faz com que a gente tire novos valores para esses conceitos já formados, né? Na verdade, ele vai desconstruir valores que nós tínhamos formado, construir novos valores atualizados. O Luiz está com a palavra. Acho que tem mais algumas perguntas, né, Luiz, para nós encerrarmos o nosso evento. Professora, muito obrigado também. Eu tinha muitas perguntas, mas no decorrer dessa conversa foram sendo esclarecidas uma a uma. Só me resta uma questão final, se a professora poderia citar alguma experiência que tenha contribuído para diminuir essa questão de preconceito racial, de racismo, que tenha contribuído para melhorar as relações étnico-raciais aqui na Grande Florianópolis. Então, eu também quero dizer que agradeço a possibilidade de estar aqui, né, enquanto uma professora que trabalhei por 35 anos na educação pública, né, eu sou oriunda de trabalhadora, de estudante na educação pública, então muito me orgulho aqui, eu finalmente encerrei a minha carreira no José Matias Zimmermann, ali em São José, no setor do Maruí, a escola qual eu fui muito bem recebida, trabalhei quase 7 anos, mais de 7 anos naquela escola, mas eu me efetivei no Frederico Santos, em Paulo Lopes. Então, tem aí uma história de contribuição, e sempre, nunca tive problema nas minhas escolas, sempre levei a minha contribuição do meu conhecimento a dispor dos professores, da direção, da equipe pedagógica, e a gente teve muitos crescimentos com as atividades que promovemos. E sobre a questão que o professor pergunta, é assim, professor, o que pode trazer a contribuição? A contribuição para melhorar as questões, aqui na verdade, aqui na região da Grande Florianópolis, teve um grande momento, quando tinha, não sei se vocês trabalham há muito tempo, quando tinha na Gered ali, que era ali em São José, ali perto do Imperatriz,
da Josué de Bernardi, a Gered funcionava ali, e tinha um núcleo de educação étnico-racial, era coordenado pela Selma, pela Euseni, que era lá do Vanderlei, tá? Tinha uma equipe bem boa ali, que promoveram muitos debates nas escolas, fizeram com que essa formulação circulasse bastante pelas nossas escolas aqui da região da Grande Florianópolis. Para mim, foi um dos melhores momentos em que a secretaria comprou materiais, colocou materiais à disposição dos professores para pesquisa, fez formação, ainda que muito pouca formação, mas tiveram formações para essa prática pedagógica avançar no contexto das nossas escolas. Isso contribuiu em muito com a nossa educação. Era a Selma Davi, que estava na coordenação desse núcleo, e, lamentavelmente, as coisas que produzem um novo olhar, elas são encerradas. Então, foi o que aconteceu com o núcleo, ele foi encerrado, quando a gente ficou sabendo, já não tinha mais, então, não foi uma coisa que passou pelos professores, a gente, quando ficou sabendo, já não tinha mais o núcleo, e é lamentável que um processo como aquele, que produzia reflexão, consciências, para os professores, para que a partir dali eles pudessem trabalhar com seus educandos, foi encerrado, e isso é lamentável. Mas dizer que as práticas de luta e de ação para a luta contra o racismo, elas precisam estar presentes em todos os momentos da sociedade, em todas as nossas escolas, a gente precisa buscar. Hoje a internet tem muitos elementos, tem muitas pesquisas, tem muito material que pode subsidiar os educadores para terem uma prática pedagógica que aponte para outras perspectivas. Então, embora a gente tenha tido essa experiência, é preciso também que a gente, como educador, também se desafie a buscar novos conhecimentos para, assim, poder traduzir para os nossos estudantes o que é uma pluralidade da nossa sociedade. Então, eu também deixo aqui como desafio para a gente trabalhar sobre outras perspectivas também. É isso. Bom, então, queremos, em nome da comunidade escolar do CETUP, Dr. Jorge Lacerda, darmos encerramento a essa palestra magnífica de profunda reflexão sobre a realidade social brasileira, que a professora Wanda de Oliveira nos trouxe. E aí, então, mais uma vez, queremos deixar o nosso grande agradecimento a essa professora que trouxe esse grande conhecimento para a nossa comunidade. E aqui damos encerramento, então, a esta atividade, e repito, será transmitida, né, na escola no dia 20 de novembro. Obrigado, e agora... Obrigada amanhã, pelo convite. Ok, obrigado, professor. Muito obrigado. Eu também gostaria muito de estar aqui no dia 20, conforme eu havia sido convidada, mas é uma data que a gente tem muitas atividades, a gente vai ter atividade o dia inteiro, então, por isso, eu me dispus a vir aqui trazer essas reflexões e me coloco para, em outro momento, que quiserem fazer um debate com os estudantes, a gente sempre se coloca, em nome do Movimento Negro Unificado, a gente sempre se coloca à disposição para contribuir com esse aprendizado, né? E nós, eu acho que no dia 25, vamos estar fazendo a nossa atividade ali no Jurema Cavalazzi. Então, estão convidados também para participarem, levar os alunos para ver a nossa atividade também de debate do Dia Nacional da Consciência Negra. Obrigado, professora. Muito obrigado. Então, damos encerramento à nossa palestra.